quebrados, valores foram quebrados, cada um quer viver a vida do seu jeito, a família fica doente, a família fica chamada, né, pelo especialista, de família disfuncional, ou seja, fora das suas funções. Mulher, marido, né, esposa, esposo e filhos, pais e filhos. Você já viu? Tem família que os filhos mandam os pais, os filhos manipulam os pais, está tudo errado, né? Também não estou fazendo uma afirmativa para os pais não manipular os filhos, mas existe uma cadeia de autoridade, existe organização social dentro da família, existe uma cadeia de autoridade instituída por Deus. Então a gente precisa entender essas coisas e praticar esses princípios dentro da família. O objetivo de Satanás: desintegrar a família. A fragmentação familiar, gente, desprotege o indivíduo e compromete a sua formação, gerando então na pessoa o quê? Uma situação crônica e precoce de destruir. Está vendo, gente? Isso aqui é muito interessante para a gente pensar. Quer dizer, principalmente quem é casado aqui, não é simplesmente vamos se divorciar. Você está só pensando em você. Vamos se separar. Irmão, o divórcio na Bíblia, Deus odeia o divórcio. O divórcio é a última alternativa de Deus, não a primeira. A última alternativa, quando realmente se esgotaram todos os recursos dentro de um processo de restauração, de libertação, de cura. O último estado é o divórcio, não o primeiro, como é hoje na nossa sociedade. Sim ou não? Qualquer coisinha, olhou, não afetou o jeito que eu queria, falou uma besteira ali, são maridos, mulheres, pais que não pensam nos filhos, que desintegram a família. Olha aqui, está falando, né? Acaba comprometendo a formação dos filhos, gerando uma situação crônica e precoce de destruir. Estão destruindo o futuro dos filhos, não estão nem aí, só pensam no seu umbigo, só no seu egoísmo, só com aquela frasezinha: o importante é ser feliz. Então, irmãos, casamento envolve caráter, casamento envolve, né, caminhar lado a lado, encarar uma série de responsabilidades. Então, isso, compromisso, aliança, exatamente, não é um contrato. Uma aliança firmada diante de Deus. Um dos principais sintomas de maldição numa sociedade é a perda dos vínculos familiares. Sim ou não, gente? E hoje a gente vê isso na nossa sociedade? É o que mais vê, né? Infelizmente. Por exemplo, quando a pessoa já não sabe mais quem é o próprio pai. Eu já tive que atender situações assim. A mocinha não sabia quem era o pai, nunca soube. Que a mãe transava com tanto cara que a filha não sabia. Ela fez DNA com uns 4, 5 caras e não era o pai dela. Imagina a cabeça de uma mocinha dessa. Tinha problemas crônicos também na área sexual, pelo mau exemplo da mãe. Muitos dentro das escolas. Isso. Vamos voltar para cá. Por exemplo, quando a pessoa já não sabe, né, como eu já falei, quem é o próprio pai, ou quem é seu filho ou não, ou quem é de fato o marido ou a esposa, aquela confusão, família disfuncional. A ausência desses vínculos, né, dessas alianças, desses compromissos, normalmente mutila a identidade da pessoa sob vários aspectos. Sim ou não, gente? Sim. A identidade da pessoa fica abalada, a personalidade da pessoa fica arrasada, destruída, problemas crônicos, como nós falamos, precoce, de destruição. Algumas coisas importantes a serem consideradas sob o ponto de vista familiar é quando se observa o seguinte, gente, presta atenção, né? Daí é esse sintoma de maldição que nós estamos falando: quadros de desintegração familiar. Primeiro deles, um alto percentual de adultério, separação conjugal e divórcio na história familiar. Então, se vocês observam, né, na árvore genealógica da família, muitos casos de adultério, separação conjugal, divórcio na história familiar, aqui nós vemos um sintoma de maldição. Não é um ou outro caso, né, gente?
cada vez mais comum, mas ver vários casos de adultério, separação conjugal e divórcio na história familiar é porque o mal está se propagando de maneira cíclica ao longo das gerações. Segundo, ódio e rupturas e inimizades na família, né? Aquela confusão dentro das famílias, em grande escala. Irmãos que odeiam de morte os próprios irmãos ou seus parentes, pais que não conversam mais com os filhos há vários anos, ou filhos que cortaram totalmente o relacionamento com os pais, situações crônicas de violência, de briga, ou até mesmo assassinato entre familiares e parentes. Será que existe isso aqui, gente? Demais na conta. Então, isso é um exemplo de quadro de desintegração familiar. Pode ter uma conotação, geralmente tem uma influência maligna, tá? Por último aqui, terceira causa, cadeia familiar de inversão de papéis entre marido e mulher. Por exemplo, aqui ele citando, né, certa vez ouvindo o desabafo de uma mulher, ela disse que na sua família, que era composta por mais de 4 irmãs, todas as mulheres se casaram com homens bananas, homens fracos, frágeis, né, que não assumiam o seu papel, sua função, suas responsabilidades, né, eram frágeis, fracos, bananas. Todas elas é que sustentavam os maridos. Olha só, o cara não trazia nem sustento para casa, recursos, e faziam as coisas funcionarem em casa. Ou seja, as mulheres é que tinham que assumir o controle da casa, a presidência ali. Por quê? Porque os homens eram bananas, frágeis, não eram nem provedores. Uma das maiores características de um homem, da função masculina dentro da casa, é a provisão. Ele não precisa ser a única fonte de provisão. A mulher pode ajudar, né? Pode trabalhar, pode lutar juntamente com ele. Nada contra isso, as mulheres trabalharem e tal. Mas a função principal do homem dentro da casa, além de amor, de cuidado com o lar, de proteção da família, é a provisão, gente. É a provisão. Faz parte da função masculina. Tá bom? E quando isso não acontece, a mulher acaba se tornando, né, uma sargentona dentro de casa, o homem enfraquecendo. Tem uma ministração do pastor Valterinha, até indico para vocês, se quiserem trabalhar só essa área aqui que nós estamos abordando. Ele fala sobre o espírito de Jezabel. Procure no YouTube o espírito de Jezabel, pastor Valterinha Porto. Ele tem uma ministração específica sobre esse assunto aqui. Existem demônios que agem. São questões de personalidade, de fraqueza, né? de decisão, de indecisão, na verdade, de insegurança, uma série de coisas. Mas existem também na Bíblia um caso específico, né, de Acabe e de Jezabel, e depois a Bíblia menciona isso como um espírito que age dentro da igreja, que age nas pessoas, que age nas famílias. O pastor Valterinha tem uma ministração inteirinha sobre esse assunto, o espírito de Jezabel. Tem um livro escrito por um norte-americano sobre esse assunto, com esse mesmo título, Desmascarando o Espírito de Jezabel. É muito bom esse livro, para quem quiser se interessar nesse terceiro caso aqui, ok? Então, primeiro caso, altíssimo índice de adultério, separação conjugal e divórcio. Segundo caso, ódios, rupturas e inimizades na família, confusão, briga, em grande escala. Terceiro caso, cadeia familiar com inversão de papéis entre marido e mulher. Foi o que eu falei. Isso se chama família o quê? Fala comigo. Família disfuncional. Ou seja, as pessoas estão com os papéis trocados. A mulher está sendo homem e o homem está sendo mulher da casa. Os filhos querem serem pais e os pais se tornam filhos. É a realidade hoje. Você vê criança de 2, 3 anos manipulando pai e mãe. Tu vê, fala, querido. Para terminar. Um exemplo. Quando aconteceu comigo, meu marido era maravilhoso, mas ele viajava muito, eu era uma sargentona. Eu combinava aquele monte de homem dentro de casa, né? E ele ficava ali na frente de todos. Aí um dia eu falei assim, Senhor, eu chorando, eu falei assim, por que meu marido não faz isso?
filhos. Aí Deus respondeu para mim exatamente assim. Enquanto você está fazendo o papel de pai, os teus filhos estão sem mãe. Olha aí, tá vendo? Família, troca de função, inversão de valor. Exatamente. Tem que voltar à tua função, voltar à tua posição e deixar na mão. A não ser assim em casos extremos, tá? Por exemplo, maridos que abandonam o lar, maridos que têm problemas crônicos de vício, maridos que são realmente totalmente ausentes da família. A mulher também não pode deixar o trem desandar dentro do lar, dentro da família. Ela tem que ir dentro da sua função, de auxiliador idôneo, de mulher, de mãe, cobrindo ali os buracos deixados pelo marido, mas não querer a posição dele, entendeu? E pelo contrário, com oração, com posicionamento diante de Deus, com sabedoria, sendo uma espécie de mola propulsora, né? Jogando esse marido para cima para que ele volte à sua posição, para que ele volte ao seu lugar, à sua função dentro do lar, dentro da família. A Bíblia diz, né? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, nossa boca abre. Então a mulher sábia, ela sabe tapar os buracos nas falhas do marido, mas ela não assume uma posição que não é dela, ela volta para a função dela. Só assume quando ela é E motiva, não, exatamente, é diferente, por isso que eu estou falando, aí é diferente, né? Faltou o marido, esses casos aí que são vamos assim, fora da regra, do ideal de Deus, é normal. Caso de divórcio, né? O marido pega, abandona a mulher, se junta com a amante e a mulher fica sozinha cuidando dos filhos. Ela tem que ser pai e mãe ali, cobrir as brechas. Ele era muito bonzinho, Vocês entenderam, né? Então, ela tem que ir dentro das suas possibilidades, sem sobrecarregar demais, sem querer ser aquilo que ela não é, né? Sem se despersonalizar, sem tentar, vamos dizer assim, assumir uma função que não é dela, mas com a graça de Deus, a sabedoria de Deus, de acordo com os princípios de Deus, obviamente você vai tentar suprir as carências emocionais, tá bom? Pastor, nós temos estudo daquele livro Aniversário Escolar, e o autor cita bem no final, uma lição lá, ele fala que a mulher é coluna e o homem é o telhado. E muitas vezes tem uns telhados meio, né? O God fala outra coisa. O God fala que o homem é o pilar mestre da família e a mulher é a coluna dorsal do lado do homem, né? E o telhado é Cristo, a cobertura é Cristo. O homem é o pilar mestre, como se fosse o pilar de esquina, né? E a mulher é uma coluna lateral, auxiliador idôneo que está ao lado dele, e o fundamento é Cristo, né? O fundamento é o telhado, a cobertura e o fundamento é Cristo. Mulher e homem mesmo, da mulher do homem. Sim, exatamente. Tá bom? Vamos orar então, queridos? Amém? Então, só terminando aqui, todas essas coisas são significativas e caracterizam um quadro de fracasso espiritual que precisa ser sacerdotalmente confrontado. Então, você vai ter que falar a verdade para a pessoa em amor. Então, a verdade, ela precisa ser falada como? Em amor. Tá bom? A pessoa precisa ser confrontada, mas em amor. Tá bom? Quadro de desintegração familiar, nós vimos esterilidade crônica hoje e terminamos a questão de enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo junto com os nossos amados irmãos. Pai, como é bom estarmos juntos estudando a tua palavra, aprendendo esses princípios valiosos acerca do mundo espiritual. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, graça, que a tua palavra flua do nosso interior, que sejamos usados pelo Senhor poderosamente como conselheiros, terapeutas, ó Deus, agentes de milagres, Pai, porque fomos curados pelo Senhor. Que a nossa alma seja sadia, nossa alma seja governada pelo teu Espírito, nosso corpo seja curado de toda e qualquer dificuldade, enfermidade, situação, ó Deus, crônica. Ó Deus, toda e qualquer anomalia no nosso corpo, alma e espírito seja resolvida, tratada, ó Deus, curada, livre e liberta
pelo teu poder e pela tua graça. Usa-nos nas tuas mãos, Pai. Sim, Eis-nos Pai. aqui, Senhor. Queremos Sim, ser usados Sim, ó Pai. poderosamente pelo Senhor. Que essa palavra também venha abençoar outras pessoas através desses vídeos, através da internet. A bênção e a graça do Senhor esteja sobre cada um deles. Sim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Valeu, gente. Um abraço.